Eu coloquei. Ele vai começar. Beleza. Vou pedir para ele dar o ok quando for, quando iniciar de fato, né? Qual é a sensação de pilotar avião, Manu? Se ele não cair, tá ótimo. Estamos ao vivo no YouTube. Ótimo. Estamos já ao vivo? Beleza. A todos e todas que estão nos assistindo, o meu bom dia, né? É para mim uma grata satisfação e alegria estarmos aqui conversando com vocês e ter a alegria de termos a presença da doutora Maria Helena Franco, referência brasileira e mundial na problemática do luto, né? Maria Helena, eu estava pensando em ler a apresentação do teu Lattes, mas é tanta coisa, né, que vai tomar metade do nosso tempo, né? Eu só vou sinalizar que você é psicóloga pela PUC de São Paulo, né? Lá também fez mestrado e doutorado em psicologia clínica, tem 2 pós-docs na Inglaterra, né? É coordenadora do LEM, não é? Laboratório Lelu. LELU, Lelu Laboratório de Estudos elaborou. do Luto. Perfeito, perdoe a minha falha. E é maravilhoso tê-la aqui hoje para conversar um assunto tão relevante, né? Que gradualmente foi saindo dos espaços dos consultórios dos psicólogos e hoje faz parte da vida de todas as pessoas. Ninguém consegue ficar indiferente ao que está acontecendo na perspectiva da pandemia e os seus impactos psicossociais, ok? Nós vamos ter também aqui o apoio da Emanuele Mota, que é psicóloga paliativista e coordenadora da residência multiprofissional em cancerologia do CRIO, da Escola de Saúde Pública. Obrigado aí pelo apoio, Manu. Daqui a pouco ela vai aparecer por aqui. E eu sou o Erasmo Ruiz, sou psicólogo de formação, com mestrado e doutorado em educação, trabalho com tanatologia e o lugar da morte no ensino na saúde. Tá certo? Maria Helena, prazer em tê-la. Tudo bem contigo? Muito prazer estar aqui, muito feliz com o convite, e é um reencontro nosso depois de tantos anos, não é mesmo, Erasmo? Pois é. Muito bom. Legal. Só sinalizando, né, é importante isso, nós fazemos parte de um projeto instituído pelo Memorial Funeral Home aqui em Fortaleza, um complexo velatório, que tem um diferencial muito interessante, né? Uma das atividades é exatamente essa, o Clube Tanato, um espaço onde a gente pode falar sobre questões relacionadas à morte e ao morrer, tendo como principal objetivo a quebra do tabu, né, que existe na nossa sociedade em fazer essa discussão em termos mais próximos de cada um de nós, em termos existenciais concretos, né? Então, como uma das atividades, temos hoje aqui a doutora Maria Helena para conversar com a gente sobre a problemática do luto em tempos de pandemia. Mas antes da gente entrar especificamente na pandemia, Maria Helena, a gente tem um público muito diverso, né? Não só profissionais de psicologia, mas profissionais de praticamente todas as áreas. O evento está sendo muito prestigiado, né? E eu queria ouvir um pouco de você sobre em termos assim bem gerais, né? O que é o luto? Olha, eu tenho refeito tanto este conceito com tudo que vem acontecendo após ou durante a pandemia, mas eu vou te dizer em termos gerais, não é? É tudo que nós vivemos quando não é mais do jeito que era, principalmente por causa de uma ruptura, de um vínculo significativo com uma pessoa, com um projeto de vida, com as expectativas nas quais você coloca muito do seu desejo e inclui pessoas. Então, se for resumir, eu diria, após uma ruptura, nós vivemos um luto, seja de que ordem for esta ruptura. Não é? Por exemplo, agora vivemos um luto
plano que temos ou tínhamos de o que íamos fazer este ano, como nós iríamos estudar, como nós iríamos nas férias. Pronto, não é mais nada disso, né? É um luto, sim. Eu lembro que no final do ano parecia estar acontecendo um arrefecimento do quadro de pandemia e muita gente achando que nesse momento que a gente está conversando aqui agora, potencialmente estaríamos retomando uma certa normalidade de vida. E, de fato, isso não aconteceu, não é? O que significa, portanto, perder projetos e ter que elaborá-los, né? Para muita gente pode parecer uma coisa simples, para boa parte das pessoas não é. Nós que somos professores, né? Elaborar a perda da presença dos alunos no começo, a presença física, foi uma coisa muito complicada. Exatamente. Usamos a tecnologia, que bom, foi possível, né? Não foram todos os alunos que puderam, mas tentaram e, enfim, eu comecei o ano dando aula, o ano passado, comecei dando aula 2 ou 3 semanas e pronto, aí fechou tudo. Pois é. Aí fica em casa, e este ano também assim, e agora em agosto começo uma especialização em luto na PUC de São Paulo, também vai ser online, vai ser à distância, porque não podemos nos assegurar de que será presencial e também pensar na segurança, na saúde de todos, né? Exatamente, né? E a dificuldade no começo, né, de adaptarmos metodologias didáticas, né? Eu gosto muito de usar dinâmicas de grupo nas minhas aulas, né? E eu ficava, como é que eu vou fazer isso agora numa plataforma de reunião, né? Mas devagarzinho a gente vai arrumando fórmulas. Mas, Maria Helena, em relação à Covid, né? O que está mudando, né? Eu lembro que, para mim, eu conversava com os meus alunos em tanatologia sobre algumas coisas que aconteciam, principalmente nos Estados Unidos, do uso da internet relacionado a rituais de luto, que não é uma coisa nova, né? Já existe há algum tempo, né? Uhum. E um pouco da minha dificuldade de estar presente em funerais, né? Online. Né? Eu participei, já fui a uns 6 ou 7 que eu me lembro, e eu continuo tendo essa experiência de estranhamento. Né? E eu acho que não é só minha, é de praticamente quase todo mundo. O que está mudando na perspectiva de pensar o luto e seus rituais em tempos de Covid-19? Necessariamente mudou, não é? Porque não são mais os rituais que tínhamos, que fazíamos, que aprendemos desde sempre. Eu tenho 2 experiências de rituais assim, antes da Covid. Uma de um amigo que morreu na Califórnia, e foi feito, então, o serviço funerário, a reunião lá, transmitida pela internet. E eu falei, eu gosto tanto dele, eu vou entrar, né? Vou ver, a primeira experiência que eu tinha assim. E foi muito interessante, eu me senti presente, né? Acompanhando e falando o que era para falar. Enfim, eu estava lá. Teve uma disposição para estar. Então, pensei, tá bom, funciona. E teve uma outra situação de... Eu faço parte de um grupo que discute luto e morte, né? Que congrega pessoas do mundo todo. E um membro desse grupo, muito querido, faleceu assim repentinamente. E surgiu uma iniciativa, conforme circulou a notícia, e aí pelo mundo, né? Surgiu uma iniciativa, não sei dizer de quem, mas todo mundo aceitou e topou fazer, que era assim: vamos acender uma vela no nosso país, e na hora que a gente acender uma vela, a gente informa aqui no grupo, né? Então, no meu caso, uma vela por tal pessoa em São Paulo. Foi lindo, porque a impressão que dava é que tinha assim, o mundo inteiro pontilhado de velas, de luzinhas, né? Então, também congregou. Não foi, a gente não se viu, nada disso, mas congregou.
juntou todo mundo e, subjetivamente, foi uma experiência de estamos juntos. Aquele sentido do ritual, não é? Estamos juntos, cada um no seu país, etc., mas estamos. Então, eu acho que é um pouco isto que a gente precisa buscar, não é? Como que estamos juntos, distantes. Isso. É Então, estranhamento, eu mas quebrei o vai meu tentar. estranhamento, Maria Helena, eu quebrei o meu estranhamento quando eu pude me comunicar diretamente com alguém ali, não é? A história de você deixar um depoimento, né? E aí, de repente, alguém da família da pessoa respondeu. Aí o vínculo se estabeleceu de uma forma mais plena, né? Eu acho que talvez um dos segredos seja esse, essa possibilidade de que a presença possa ser compartilhada mesmo que virtualmente, né? Isso, exatamente, porque dá este sentido, né? Estamos juntos agora, Isso. que é isso que as pessoas sentem falta, não é? E o sentido também, Pode falar. só completar a ideia, o Aham, sentido da homenagem ao morto, não é? Porque as famílias falam, ele não merecia isto, ele merecia que todo mundo estivesse aqui, que as pessoas viessem trazer seus respeitos, suas lembranças. Então, a pessoa, o falecido, não merecia este ambiente vazio, né? E eu acho que a gente poder, como você disse, a família saber que estamos lá, isso representa muito. E para todos, né? Para nós que participamos, mesmo que à distância, mas principalmente para a família, né? A função do ritual é sempre essa coisa agregadora, né? É de sinalizar coletivamente que todos nós estamos impactados e, de uma certa forma, dispostos a ajudar a aliviar o sofrimento naquele momento, né? Essa semana eu fui contatado por aluno, né, que achou estranho, né, o nome do nosso encontro, né, essa coisa da dupla morte. Mas, professor, que história é essa? A gente não morre só uma vez? O que você tem para falar sobre essa questão da dupla morte? O que é isso, Maria Helena? Olha, quase que eu posso dizer que nós estamos morrendo todos os dias, né? Mas a dupla morte, exatamente, vamos focalizar, né? É a experiência esta de não podermos ter os rituais, não podermos fazer como fazíamos, que isto da reunião, do compartilhar as emoções, os sentimentos e tudo mais, não acontece. Então, aquela expectativa de transformar o vazio, o não há mais, no encontro, a gente não está conseguindo fazer deste jeito. Então, fica para as pessoas esta falência, né? Numa troca muito importante. Eu entendo que tem um peso e é por isso que a gente deve mesmo buscar maneiras de propiciar este encontro, como for possível mesmo, não é? É uma coisa que eu acho que intensifica muito o sofrimento e que a dor, né? Sofrer e sentir dor no processo de luto é da natureza do luto, nós sabemos disso, né? Sim. Agora, existem sofrimentos e sofrimentos, né? Eu acho que talvez o que diferencie marcantemente a perspectiva da Covid é a problemática da própria doença em si, que exige restrições sanitárias marcantes, né? E nós crescemos, e de uma certa, mesmo num ambiente imerso em relação ao tabu, em grande parte, quando a morte acontece, ela exige determinadas ações que entram brecha do tabu adentro, né? A vivência de rituais, por exemplo, que a gente está aprendendo desde a mais tenra infância, né? Então, é como se, de repente, nós perdêssemos todos os referenciais daquilo que foi aprendido, né? E dá aquele branco. Peraí, o que eu faço agora? Não posso ir para o hospital, não posso conversar com a pessoa que eu amo, não posso me despedir dela. E quando chega o velório, mas que velório estranho é esse? E nesse cenário, a morte fica no pano de fundo, não é? Ela é ali um pano de fundo, mas que a gente fala, não vou olhar para isto, porque tem um sinal de melhora aqui, porque o médico foi otimista, por quê? Né? No entanto,
quando ela se instala declaradamente, né? Temos também essa experiência. O que eu faço com a minha esperança? Eu não posso mais ter esperança? Eu tive e me nutri. A esperança me nutriu para eu suportar a angústia desses dias de internação, de não ter oxigênio, disso, daquilo, né? Então, eu acho que tem uma perda importante aí que eu tenho visto muito com as pessoas, né? Assim, não vou ter esperança. Eu fiquei muito abalado porque eu depositei muita esperança, seja em que campo for, seja na ciência, seja na religião, seja no social, enfim, ou em ambos juntos e misturados, né? Eu depositei esperança e não aconteceu, não foi como eu queria. Temos um trabalho importante de rever aí, não é? Sabe? A esperança como algo que nos nutre, sim, mas não nos garante. Isso, né? Não é? Nós precisamos de esperança para nos movermos, né? Mas talvez o grande cuidado que a gente tenha que ter é da relação do fetiche da esperança, como se ela, por si mesma, fosse a solução plena para tudo, né? E uma das tarefas duras de ser terapeuta, e você melhor do que ninguém sabe disso, é quando, de alguma maneira, lá naquele ambiente privado da sala, a gente funciona um pouco como um lapidador da esperança, né? Meio que implicitamente, às vezes, sinalizando, olha, isso que você pensa parece ser possível, mas essa parte aqui não pode dar conta, não. Né? Será que é, né? Aí eu invoco a ideia do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, Sim. que fala do esperançar, não é? Que ele adiciona a ação à esperança, não é? A esperança que eu tenho esperança e a ação talvez dependa de outros, ou eu fique imobilizada na esperança, não pode ser muito produtiva, vamos dizer. E o esperançar invoca esta pessoa a ela ter um papel na esperança, Sim. não é? Não que seja absolutamente oposto de ser passivo e ativo em relação à esperança, mas ter esta dimensão do que me cabe na esperança, não é? E às vezes isso é uma tarefa árdua, né? Porque eu diria metaforicamente, num primeiro olhar, parece que a morte nos rouba totalmente a esperança, né? Principalmente quando ela acontece com alguém que a gente ama profundamente. Como esperançar numa situação como essa, Maria Helena? Pois é, e veja, eu usei a palavra ruptura, né? Ruptura é uma coisa assim, absoluta, vem e faz a ruptura, diferente de uma transição, né? A transição permite que você vá entendendo o que acontece, o que deixa de ser, o que de novo acontece e vem para o cenário, e a ruptura é assim. Então, aí vem os vários campos que a gente tem, né? Eu citei o religioso, a ciência, o social, para você ver por onde você entra com o seu esperançar. Antes e depois da morte, porque temos um processo importante acontecendo depois da morte, que pode ser por qualquer um desses caminhos ou por todos, e mais algum, enfim, que se apresente, não é? Eu vejo num processo de luto pré-pandemia ser encontrar com facilidade, com frequência, a pessoa que rompe com os seus princípios religiosos, com suas crenças. Pode não romper para sempre, mas tem ali um abalo, não é? Tem alguma coisa como não foi isso que nós combinamos que você iria fazer comigo, não é? Eu sou uma boa pessoa, tem alguma coisa errada nos seus critérios de merecimento, né? E essa é uma conversa difícil com qual for a figura
religiosa significativa para aquele indivíduo, porque a gente tem, aí trago o conceito do meu querido Colin Parkes, o mundo presumido, como ele Sim, explica o mundo segundo Erasmo Ruiz, o mundo segundo Marilena Franco. Né? E nessa minha construção do mundo presumido entram valores, entram crenças, entra a minha narrativa de vida, né? Para eu falar assim, gente boa não devia morrer. sim, Né? sim. Sabe? Assim, morreu uma pessoa que eu amo, que eu valorizo e tudo mais, e eu logo lembro da minha listinha de pessoas que deveriam ter ido no lugar daquela. Verdade. Oh, puxa vida, mas por que logo esta pessoa? Porque no meu mundo presumido, vamos dizer, eu acho que gente boa não devia morrer. Gente que está fazendo coisas boas aí no mundo, gente que está fazendo bobagem aí no mundo, por que esse não morre antes? Né? Então eu vou ter que rever isto. Né? E é parte do processo, inclusive, de rever o meu lugar de ter esperança. Perfeito. Né? No nosso mundo presumido, aproveitando a referência à religião, no nosso mundo presumido, nós não queremos ser Jó. É. Jó é uma bela metáfora, né, na sinalização de que coisas ruins podem acontecer perfeitamente com pessoas absolutamente boas, né? Se você Exato. pensa na figura de Jó, ele é um homem ultra devoto, né? E o diabo malevolamente chega para Deus e tira tudo dele que você vai ver que ele te renega, né? Então, nessa perspectiva, tudo acontece de bom e de ruim, não importa muito se nós, nesse aspecto, sejamos bons ou não, né? E talvez você sinalizou muito bem, essa ideia do mundo presumido do Parkes na verdade, aquilo que mais solidifica aquilo que a gente chama de normalidade nos nossos vínculos interpessoais no dia a dia. Você imagina, né? Se você pede um Uber e você tem um mundo presumido, ele vem e a pessoa que está dirigindo não vai fazer nenhum mal contra você. Se a gente ficasse numa postura cética em relação a tudo, o mundo ia paralisar, né? Mas esse é o problema. A morte é o abalo sísmico 10 na escala Richter no nosso mundo presumido, né? É verdade. E interessante pensar no cenário da pandemia como são diferentes as mortes, porque tanto você pode ter alguém que teve sintomas 3 dias e falou, não, tem que esperar mais um pouco para poder procurar ajuda, e no 4º dia essa pessoa falece. Uhum. E você tem a pessoa que fica na UTI 3 meses e sai. Sim. Não é? Eu conheço uma idosa com 92 anos, né, com várias comorbidades, que ficou internada e voltou. Pois é. Aparenta não haver lógica nessas situações. Né? Exatamente. E isto, essa noção caótica da doença é muito atemorizante, não é? Sabe? Aí fica difícil de eu ter esperança, porque se a pessoa está só com uma tossinha 3 dias, imagina, beleza, vai ficar bem, né? Mas de repente não é assim. Não é assim que acontece, não é assim que eu posso me planejar, me organizar. Né? Tenho visto, você sabe, eu tenho o grupo do meu instituto que a gente está oferecendo atendimento voluntário, né? E como é online, vem pessoas do Brasil todo. E, que é uma vantagem da gente poder estar usando tecnologia assim, a nosso favor, né? Tem pessoas do Brasil todo, até de fora, porque tem famílias de brasileiros que estão morando fora e que não puderam vir para acompanhar durante a doença, para estar nos rituais. Então, é interessante que essas pessoas querem falar com brasileiro, que sabe do que é que nós estamos falando. É interessante essa questão cultural, né? Ela é muito importante. Mas, enfim, a gente tem recebido pessoas que nos falam, perdão, morreu todo mundo da minha família, morreram 10 pessoas da minha família.
Outro dia chegou para nós um adolescente que tinha perdido todo mundo, os pais, os avós, os tios, e que estava ali com uma, vamos dizer, tia de coração, uma pessoa que sempre foi muito próxima, não era nem madrinha, muito próxima, e que, de repente, falou: o que vai ser desse menino? Não é? Porque ou ele vai para o abrigo, porque ele tem 14 anos e morreu todo mundo, ou a gente vai... Então, você vê, trabalhar o luto dele implica essas questões também. Né? Não é somente morreram todos da minha família, morreram todos, e o que vai ser de mim agora? Pois é. Né? Algo que a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar, eu acho que você coloca um exemplo que é típico, né? Eu perguntava para você se você que trabalha com isso, né, com psicologia de desastres, né, se o que a gente vive hoje em termos da Covid-19, pensando em termos coletivos, expressa fenômenos que seriam análogos, né, parecidos com aquilo que se estuda em psicologia de desastres. Sim, certamente. Uma analogia é um 11 de setembro por dia. Sim, tremendo. Né? Ó, eu estou aqui, o jornal de quando que foi? De quarta-feira, porque essa semana foi tão corrida que nem li jornal direito. Quarta-feira, então, em referência à terça. O país tem 4.200 mortes em 24 horas. É mais que 11 de setembro. É quase 2. Não é? Quase 2. Então, sabe, é assustador, porque você se prepara para enfrentar um desastre que você nunca deseja que aconteça, mas as organizações têm que se preparar para isso, não é? E a gente sabe que o depois do desastre dura muito mais do que o desastre propriamente, né? Contagem de mortos e feridos, as ações decorrentes e o que é possível e necessário agora, enfim, todos aqueles momentos, né? Só que nós temos isso diariamente. Então, aparecem soluções que são necessárias, mas você fala: quanto que eu ia pensar nisso? Tem que iluminar os cemitérios porque os enterros têm que acontecer durante a noite também, não é? E como isso afeta, você vai... Aquela ideia de jogar uma pedrinha no lago e vão as coisas aí acontecendo, eu falei disso e eu me lembrei do pessoal que trabalha nos enterros. Você está próximo a essa realidade, né? Se bobear, eles são invisíveis, mas como estas pessoas estão sofrendo? Tem um risco ocupacional aí respeitável, não é mesmo? E a gente sabe aí por denúncias e tal, de que infelizmente não é em todo canto, não é em todo lugar que essas pessoas estão usando equipamento adequado para lidar com essa situação, né? O que amplifica, já com equipamentos o risco existe, você imagina na ausência deles, né? E eu estava pensando agora, inclusive, também na perspectiva dos trabalhadores de saúde de uma forma geral, né? Notadamente, vamos falar um pouco mais de médicos e enfermeiras, né? Que é um pouco a realidade, talvez, que a gente esteja mais próximo, né? Mas é interessante isso. Uma das críticas que eu faço, por exemplo, à maioria das estruturas curriculares que formam médicos e enfermeiros é que não existe um preparo nas universidades, grosso modo, para que as pessoas lidem com a morte enquanto um fato biográfico, né? Se lida com a morte num sentido em abstrato, como um número, como peças anatômicas e tal. E, de repente, quando a pessoa vai para a prática, numa situação normal, ela vai aprendendo a lidar com a morte no pior sentido, né? Que é criar as barreiras, que é criar o afastamento que o olhar sábio do paciente rotula como frieza. Qual é o problema que eu vejo hoje, Maria Helena? E me corrija se eu estiver equivocado. É que essas defesas, elas ruíram, né? Dada a quantidade em sequência como as mortes acontecem e o paradoxo que muitas vezes os profissionais vivem de ter que intensificar a proximidade, o que vai implicar em construção de um contato humano mais efetivo.
Eu percebo informalmente que a problemática de saúde mental nos profissionais de saúde está explodindo. Será que essa impressão é falsa ou não? O que você acha? Não, não, ela é totalmente fundamentada na realidade e acho que a percepção que você faz, quer dizer, nas escolas médicas, eles aprendem a morte biológica, Uhum. mas eles não aprendem a morte biográfica, não é? E aí vai acontecer isso que você falou. Quando, de repente, a morte traz, ali morreu alguém que tem uma vida, uma biografia, não é? E como isto está danificando os sistemas de defesa dos profissionais. Uhum. Né? Ainda ontem eu estava dando uma aula e falando sobre essa questão, e alguém lembrou uma iniciativa, foi aqui no Brasil, eu não me lembro de que cidade, deveria lembrar e lembrar o nome da pessoa para enaltecer, que junto, tem o prontuário que está lá no postinho de enfermagem e tal, muito bem, mas ali junto ao leito, ela pôs uma evolução pessoal. Esta pessoa aqui torce para o Corinthians, Ah, que maravilhoso. gosta de forró, tem 3 netos, enfim, para que ele tivesse uma biografia ali, que isso pudesse ser considerado, que você pudesse chegar ali na beira do leito e falar assim, ô, seu time ontem fez feio, hein? Não é? Sabe? E eu acho uma iniciativa brilhante, porque é puxar isto e também para o profissional não ter medo de se aproximar. Uhum. Né? Porque quando você se aproxima olhando para os monitores e tendo se lembrado dos índices que estão lá registrados, etc., você não está vendo o cara que torce para o Corinthians e que gosta de forró, né? Você está vendo números, como você disse. Eu brinco com os meus alunos dizendo assim, eu pergunto, você está namorando? A pessoa diz, estou namorando. Ah, que legal, você namora um sistema nervoso, se apaixonou por um sistema digestivo? A pessoa fica com aquela cara espantada, né? Não, eu me apaixonei por fulana de tal. Pois é, o sistema nervoso, na verdade, não existe. Ele é uma abstração, né? Ele é uma estratégia didática para a gente entender como é que o sangue circula na gente, né? Isso, é verdade. Mas, Maria Helena, e quando as pessoas não podem se despedir, né? Uhum. Porque a gente estava falando muito na perspectiva de pensar o velório. Parece que o velório é uma solução que, aliás, nenhuma das soluções parece ser ideal, porque a ideal seria que a gente pudesse estar todo mundo junto, se abraçando, chorando, né? Pedindo ajuda e ser acolhido, né, na expressão dessa dor. Não está acontecendo dessa forma. Eu fico sabendo de relatos, inclusive, muito impactantes de pessoas no cemitério que forçam a abertura da urna para poder abraçar o cadáver. Certo? Então, muitas vezes as pessoas não se seguram. Mas saindo um pouco da perspectiva de pensar o ritual do velório, né? Que parece que essa solução, né, não é a ideal. Eu vi situações nos Estados Unidos que eles colocam telas de driving em frente às casas funerárias, né? E projetam o que está acontecendo lá dentro para que as pessoas dentro dos automóveis possam assistir, né? Que também é uma solução, né? Uma solução relativa, né? Mas o que fazer depois do velório, né? Uhum. Será que daria para viver rituais em tempos de pandemia que pudessem, de alguma forma, suprir as necessidades que as pessoas sentem nesse momento? Olha, eu acho que as coisas, isso eu entendo como até da natureza humana, as coisas que são feitas em substituição carregam o ônus de não ser o que era para ser. Uhum. Né? Por exemplo, quando você era pequeno, estava na escola e a sua professora faltava. E ia a substituta, que estava feliz porque ela ia ganhar aquele dia, porque ela foi trabalhar. Né?
mas ela não era a sua professora. O que a sala fazia? Atazanava a pobre da substituta, não é? Dava trabalho para ela, chamava, professora, vem aqui, por favor, não sei o quê. Ela chegava, era uma pergunta tolinha, que era só para tirar a professora do lugar onde ela estava, né? Porque ela era substituta, ela não era a quem a gente queria encontrar, né? Então, não era alguma coisa pessoal em relação a ela, mas porque não era o que eu queria. Né? E eu vejo que tem uma situação assim que acontece também. Não é? A gente fica muito desagradado com o que não é o que a gente precisa, deseja, gostaria que fosse. A gente fica muito desagradado. Então, a partir daí, as soluções oferecidas passam por esse critério de não ser o que eu queria e já não são facilmente aceitas. Não é? Eu entendo isso como um funcionamento razoável até. Mas eu agravo pensando que nesta situação em que todos estão tão doloridos, mais alguma coisa que não é como eu gostaria que fosse, aí potencializa. Eu não é? sei. Uhum. Potencializa, ainda mais tem que fazer assim. E vem alguém falar que assim é que precisa ser, senão a gente adoece. Não é? Você chegou a um ponto que eu acho muito importante, né? Quer dizer, às vezes, com a boa intenção de atuar preventivamente, né? A gente tem ouvido muito isso, né? Faça determinadas coisas para que esse luto não se complique, que é um outro tópico que já a gente vai abordar junto, né? Entender direitinho essa ideia de luto que se complica, o que é o luto complicado, porque me parece que essa expressão está se vulgarizando de uma forma que ela começa a ter uma certa conotação de causa e efeito. Se não fizer desse jeito, né, o luto vai complicar, Quando muitas vezes fazer do jeito que é considerado corretinho, certinho, não deixa com que o luto se complique. Pelo contrário, pode até fazer com que ele se complique, né? Mas é isso que eu estava pensando. Essa perspectiva de sinalizar para as pessoas uma certa prescrição, por exemplo, vamos fazer um grupo de WhatsApp para discutir, para refletir, para celebrar as memórias de papai. Sim. Não é? Quer dizer, isso em si mesmo é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Como é que, principalmente no campo dos profissionais, né? Como é que a gente pode referendar ou não isso? Como é que a gente abordaria essa questão? Eu acho que entra como uma sugestão, mas ela poderá trazer resultados melhores se a gente fizer isso junto com psicoeducação, sabe? De falar um pouco do porquê que pode ser interessante que se reúnam, né? Sempre lembrando que questões de família não acontecem lisinhas 100% das vezes, né? Eu sempre digo que família é uma coisa delicada, porque para decidir onde vai almoçar no domingo pode ser uma grande questão. Se família fosse harmônica, Shakespeare não teria existido. Exato, né? E a gente não teria muita gente no nosso consultório. Verdade. Então, põe a Shakespeare e a psicoterapia também juntos. Né? Mas aí, eu acho que vale a gente falar um pouco, mas isso vai muito da postura do terapeuta de não pontificar, entendeu? Ele fala de experiência do que pode acontecer, disso, daquilo, psicoeducação mesmo, né? E para que as pessoas adotem ou não aquilo, né? Ou queiram arriscar, queiram experimentar. Pode ser que ela tenha de saída um preconceito, que isso não vai funcionar e etc. Daí eu acho que é bom a gente trabalhar mesmo com psicoeducação. Olha, mas experimenta, porque pode ser que tenha isso, pode ser que tenha aquilo, e poderá ser desfeito.
né? Sim, sim, Então, eu acho que é uma coisa interessante. As pessoas constroem também seus rituais, né? sim. As famílias têm rituais próprios. Uhum. Então, a partir daí, o que já leva à afeição daquela família, a isso tem o nosso jeito, a gente é assim, isto pode funcionar, né? Aham. Mas É, eu acho é, que pode dar como garantido nada, né? é. Não, eu acho que é bacana essa perspectiva que você sinaliza, né? Porque o que eu percebo muitas vezes é esse caráter prescritivo mesmo, né? Olha, é como se a gente estivesse assumindo uma perspectiva meio medicalizada da vida, né? O médico prescreve o medicamento, né? É, Na expectativa que ele é, vai fazer é, determinados efeitos, e a gente vai para a farmácia, compra e espera que os efeitos sejam benéficos, né? Mas em psicologia a gente está longe é. desse referencial, né? O que a ideia de fazer um WhatsApp da família pode ser muito bacana para um certo grupo dentro dessa família, para o outro pode ser martirizante, né? Daí essa perspectiva Uhum. de um certo apoio, né? De um É, aconselhamento, de uma consultoria é fundamental, perfeito. é. Outro dia eu li pessoa questionando que a gente falasse luto normal, que não existe luto normal, porque não podemos dar uma norma para o luto. Eu concordo que não podemos dar uma norma, mas podemos estar com esta pessoa para ela entender o que ela está vivendo. Na hora que a pessoa diz, eu não tenho interesse por fazer mais nada, e fica todo mundo me falando para fazer isso ou aquilo, e eu briguei com meu irmão porque deu palpite, e etc., e que eu vou conversar com esta pessoa para ela entender que ela está vivendo um luto, né? Então, se a palavra normal, se aproxima da norma, né? Se isso incomoda ou deturpa a experiência, eu tenho adotado mais natural. É Pronto, natural. É da perfeito. natureza deste fenômeno que você viva isto, isto, isto. É porque a Porque ideia de normalidade nos aproxima muito do conceito estatístico. é, né? Eu tenho até pensado em abolir adjetivar o luto. Uhum, Tá? Assim, o dito normal, o dito natural, uhum. é luto, não é? Apostar na radicalidade da clínica, Maria Helena, aquela história, é o luto de Maria, é o luto de José. Isso, E isso né? só pode ser plenamente compreendido a partir daquilo que José e Maria me traz. Isso. E aí, quando é que ele é ou se transforma no complicado, né? Isso. Continua sendo o luto de Maria, o luto de José, Uhum, porque o que é complicado para eles é a partir deles, da isso. vida deles, né? Da subjetividade, da percepção, enfim. Mas eu tenho pensado muito em abolir, qualificá-lo de normal. Vou dar uns exemplos que nem sei se exemplificam bem, mas, por exemplo, você se alimenta e você faz a sua digestão e você fez a sua digestão. Ninguém vai falar assim, você fez digestão normal, É. não é? Uhum, Processo demora tantas horas, acontece isso, acontece aquilo, né? O que é bom fica, o que não é bom sai. É um processo normal, né? Um uhum. processo de adaptação, vai mudar de cidade. Vai ser difícil, você vai acordar pensando que você está na outra cidade, na outra casa, né? Vai manter hábitos que você tinha no outro lugar até você desenvolver os hábitos deste lugar. Eu vou dizer que é um processo normal de adaptação a uma nova situação, Uhum. né? Perfeito. Eu estou falando, é um processo, né? Eu não tenho muita certeza. No livro que eu escrevi, que lanço hoje, eu debato um pouco essa questão, né? Porque, além
além da gente saber o que é complicado, o que complica, e tempo, o que é isso, eu coloco essa questão: será que a gente pode chamar o normal de normal? A gente precisa chamar? Maria Helena, momento anúncio publicitário. Por favor, fale do livro e como a gente fica sabendo do lançamento. Vai ser por Instagram, vai ser por rede social? Como é que é isso? Olha, vai transmitir no YouTube do Instituto Maria Helena. Pronto. Passa o link para a gente que a gente distribui para as pessoas. Tá. O YouTube é Instituto Maria Helena Franco de Psicologia. E o livro, como chama? O livro se chama O Luto no Século XXI, uma abordagem abrangente do fenômeno. Não sei se é abordagem, esse subtítulo sempre me foge. O ponto é o luto no século XXI. Perfeito. E implicou que, num determinado momento, quando ele já estava praticamente pronto, eu falei: para tudo, porque eu vou falar da pandemia. Claro, não tem que como, né? Uma eu não falar da pandemia, né? E aí me tomou mais alguns meses para poder me apropriar dessa realidade, o que é o luto no século XXI com pandemia, né? Ele até acabou saindo mais tarde do que era planejado, por isso eu tive que abordar, inclusive falando técnicas terapêuticas. Nós tivemos que aprender a fazer outras técnicas terapêuticas, ou de outra maneira. Muito do que os conselhos abominavam, né? Essa coisa de fazer terapia online, por exemplo, foi uma imposição. É só online, né? Eles tiveram que regulamentar, pelo menos. Fizeram, me parece, de uma forma realista. Né? Mas tiveram que fazer. Atrasado, mas fizeram. Né? Perfeito. Então, o livro vai por aí. Eu abordo um capítulo sobre a mediação de cultura, sociedade, religião, espiritualidade, né? Bacana. Conto um pouco da história dos estudos sobre luto, contextualizando, né? E, por exemplo, trago algumas publicações que eu vou, além de falar sobre a publicação, falar por que ela aparece, é feita num determinado momento do que se estudava, do que se valorizava, de quão recentemente os estudos sobre o luto se voltaram para a Ásia, para o Oriente, porque era alguma coisa, né? Hemisfério norte de quem falasse inglês. Né? E Ocidente. Olhar para lá foi uma coisa, tá bom, contingente às atualizações do mundo mesmo, né? Globalização, a gente começou a prestar atenção que existe algo mais além do nosso umbigo ocidental. Então, foi bom isso, foi importante, eu falo sobre isso. Um capítulo discuto, tanto que eu chamei de Os Lutos, para a gente ver as diferentes feições que ele tem, como ele se apresenta, e tentando fundamentar, né, as causas. Eu trabalho, o meu fundamento teórico é a teoria do apego do John Bowlby, né, na perspectiva de formação e rompimento de vínculos. Mas eu faço uso muito do pensamento sistêmico. Então, ao explicar, vamos dizer, coisas, eu explico sistemicamente, né? Não é uma coisa linear de todo. E aí eu falo de diferentes abordagens e técnicas
que, é claro, não foi exaustivo, porque se fosse para fazer exaustivo, não poderia ser trabalho de duas mãos, né? Aí seriam os manuais, os livros todos, compostos por diversos autores, e esse livro, a pedido da editora, foi solo, só eu escrevendo, né? Certo. Então, eu tive que também me pôr limites. Olha, não, se você vai querer fazer isso, esse livro não acaba no século XXI. Você vai ter, né? Aham, Assumidamente, ele não tem esta abrangência universal, né? claro. É compreensiva, que compreende, né, Sim, o perfeito. fenômeno. E já está à disposição nas livrarias online para a gente comprar? A Amazon já está, Uhum. e também físico, que eles entregam, e Kindle. O pessoal já está recebendo. Olha, É. bacana. E hoje, na live, eu vou falar um código que a editora Sumos ofereceu para comprar direto deles com um desconto bem interessante, Opa, né? beleza. Então, é uma possibilidade você comprar da editora, que vem com um valor que torna até mais acessível, né? Mas Boa dica. quem quiser eletrônico, quem quiser Kindle, a Amazon está já entregando. Joia, Maria Helena. Então É, vamos lá, só para a gente fazer um último tópico aqui, para depois a gente abrir para o público, né? tá. Olha só, a gente falou aí tal da coisa do luto complicado, né? Que eu acho às vezes complicado definir como complicado em algumas circunstâncias, né? Então, será que existiriam sinais mais ou menos específicos que poderiam dizer para a gente que uma pessoa complicou o seu luto e que nesse momento ela está precisando, não está mais o ombro do amigo, a conversa com o irmão mais velho não está mais resolvendo, né? Que essa pessoa está precisando de apoio, de ajuda profissional. Olha, você definiu bem. O luto complicado é complicado. Uhum. E tanto que a inserção dele no DSM-5, antes de ser feita e depois de publicado, já era questionado, né? Então, a grande expectativa é que saia o DSM-5R. Quando eles forem sentar para revisar isso, que muitas ponderações sejam consideradas, né? Aí ele foi colocado no DSM como luto complexo persistente. Então, tem aí a questão do tempo. Persistente, tá aí, ele persiste, ele se mantém, né, ao longo do tempo, e faz pensar, apesar de esforços para que ele não persista. E aí vem a ideia de ele ser complexo. Então, você pensando por essas duas vias, complexo porque ele não é simples, ou seja, não é um fator somente, né? Ou um fator com um peso absoluto que determina, né? É uma conjugação de fatores com pesos relativos. Ok. E persistente. Quanto tempo você acha que diz para você que o luto deveria estar elaborado? Não sei, não sei. Primeiro, o que é ser elaborado, né? E também Exato. E aí, no capítulo que eu falo da questão cultural, eu falo porque qualquer olhar que você vá ter para luto, ele precisa ser culturalmente sensível. Tem uma comunidade no Alasca que, quando se completam 2 anos da morte, é feita uma cerimônia. Tem os cânticos específicos daquela cerimônia, que não pode cantar outra hora. Uhum. E a família vai doar, então, nesse dia, vai doar os objetos do morto
Então, não existe a questão, você vai dar as roupas, você ainda não deu as roupas, né? Não, tem aquele dia. E presentear também as pessoas que foram importantes na vida do morto. No Alasca, por exemplo, eles vão presentear com cobertores, né? E eu tenho um filminho dessa cerimônia muito bonito, né? E aí eu penso, 2 anos. Depois de 2 anos, aí naquela cultura se entende, ok, o luto terminou, né? E o fato de ter uma data, uma cerimônia, o que tem que ser feito ali, pontua para as pessoas que este é o processo normal, vamos dizer. E até então, é como se o morto não estivesse completamente morto, Sim. né? Porque não foi feito o ritual para isso. E transita o papel de vivo para morto. Não é? E que então se marca, tem a data e as ações, não é só a data de calendário, né? As ações, fazer aquele encontro e tudo mais. E é bonita a cerimônia, e nesse filminho que eu tenho, o pai foi de um rapaz. O pai, que é um senhor, ele fica com um tambor, ritmadamente, batendo no tambor e entoando um cântico. A gente pode não entender nada o que ele está dizendo, mas você sabe que é um cântico de despedida, não é? Falando das pessoas por causa da cerimônia. É esse o objetivo da cerimônia, né? Mas ali, 2 anos, pronto. Isto assegura você ter uma data para considerar que o luto é normal ou complicado, né? Tem uma pesquisadora, a Holly Prigerson, que tem um instrumento de avaliação de luto complicado, que ela fala que ele é válido a partir de 6 meses da morte. Porque aí ela vira para perguntar, nos 6 meses anteriores, você viveu isto, aquilo, né? Então, ela põe este parâmetro de tempo. Eu posso questionar. Ela, pesquisadora de Harvard, MD Anderson, não sei o quê, para ela, lá em cima, falando inglês, protestante, branca, pode ser que 6 meses seja a data, o tempo, né? Para cá, não sei. Esse mesmo instrumento foi validado para português de Portugal e depois para português do Brasil, porque parece que a gente fala uma língua diferente, né? Mas algumas coisas na semântica, né? Na semântica você tem que respeitar isso mesmo. Mas os 6 meses são mantidos, né? E a Holly Prigerson brigava muito com isto para que esta fosse a ideia para luto complicado no DSM, né? E não valeu assim. Então, eu acho que você vai considerar isto, batendo de novo nessa tecla, que seja culturalmente sensível, não é? Pode ser que você aí em Fortaleza tenha uma experiência de luto que você diga para mim, olha, aqui é assim. E que eu nossa, em São Paulo não é assim, é de outro jeito, né? O que me autoriza a dizer que o luto da pessoa de Fortaleza é complicado e de São Paulo não, se tiver, não é? Eu estava pensando, inclusive, para não sair muito longe de Harvard, né? Em termos dos estereótipos, tá? Talvez o instrumento em New Orleans tinha que ser readaptado, né? Se pensarmos que aqueles funerais festivos possam ajudar, né, a uma vivência de luto muito mais, eu me atreveria, festiva e alegre, não é? Do que nós estamos acostumados. E isso ser um potente fármaco natural para fazer as pessoas seguirem a vida em frente, né? Não é? Não levar em conta as variáveis culturais me parece um equívoco muito grande, né? Exato, eu bato muito nessa tecla, né? E eu tenho uma trilha sonora para o meu velório. Opa!
Está lá escritinha e conhecida da família, claro, porque não sou eu que vou fazer o negócio tocar, né? Sim. Então, e aí toca uma que eu gosto, eu falo, opa, vou pôr na trilha, né? Quem for cuidar disso, eu não sei como vai se virar, né? Quem sabe já é bom deixar ela pronta, né? Aham. Porque é assim que eu acho que eu gostaria que fosse, né? Quem vai, quem não vai, ou se for na época da pandemia, não sei se adianta fazer, né? Sim. Legal, Maria. Bom, eu acho que... Manu, você está a postos aí? Oi, sim, Já sim, temos já estou aqui. questões? Temos algumas. Opa, Tivemos alguns comentários, tanto parabenizando vocês, como alguns comentários relativos a algumas falas, tanto do Erasmo como da Maria Helena, e nós tivemos algumas perguntas. legal. Uma delas, eu acredito que já tenha sido respondida, mas eu vou fazer caso vocês queiram complementar de alguma forma. Que a Helena Lopes pergunta: alguns autores falam da superação do luto de 6 a 12 meses, tendo em vista que é um processo. Gostaria de saber a opinião de vocês. Acho que a gente abordou isso, sim. Eu acho que respondemos. Foi, né? Agora, Maria Helena, eu não gosto muito da ideia de superação. Eu também. Não gosta, não, né? Eu Não, vou não. eu vou dar um exemplo muito pessoal, tá certo? Porque a gente pensa assim, superar é como se a gente deixasse tudo para trás. Eu entendo assim, né? Superei isso, então deixei tudo para trás e agora é como se eu tivesse me transformado em um outro ser humano. Isso. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 22 anos de idade, certo? E por todas as características do luto que eu vivi naquele momento, ele foi complicado, certo? E colocando algumas aspas nisso que a gente chama de complicado. E, obviamente, que hoje eu consigo ter uma vida natural, normal, tranquila em relação a isso, mas a minha mãe está aqui comigo, né? E, por vezes, né, lembrar de... Essa semana morreu o Agnaldo Timóteo e uma das lembranças que eu tenho da minha mãe, né, fazendo as atividades domésticas, cantando as músicas do Agnaldo Timóteo que faziam muito sucesso naquele momento. Ao ver a morte do Agnaldo, isso me remeteu imediatamente à morte da minha mãe, e aí adveio toda aquela sensação que era um misto de saudade, aquilo que os poetas românticos chamavam de doce melancolia, aquela tristezinha que vem de você se lembrar de alguma coisa legal que você já viveu. Então, num certo sentido, a perda da minha mãe reverbera em mim. Portanto, a vivência desse luto permanece. A diferença é que ele não é mais imobilizador, como foi no começo. Como a Regina falou aqui no chat, né? É ressignificar, não superar. E eu também não gosto de superar, porque eu penso que não é um obstáculo e você salta esse obstáculo e segue, né? Eu acho que o luto é para ser vivido. E pensando no exemplo que você deu, na evocação de memória pela música do Agnaldo Timóteo, tem um conceito que tem sido bastante utilizado, que fala dos vínculos contínuos. Porque quando morre alguém que é significativo, aquela vida acabou. O vínculo não. Então, o vínculo contínuo se expressa ao você ouvir a música e voltar lá. Nossa, minha mãe gostava, olha essa música, eu me lembro dessa situação, assim, assim, e vir uma emoção grande para você. Porque o vínculo é contínuo, mas vamos deixar bem claro, assumidamente, reconhecidamente, que a morte se deu. Isso. Né? Agora, esse vínculo que permite essa lembrança, essa doce lembrança de se lembrar e dar uma saudadinha, e uma saudade que não dói a ponto de, como você disse, imobilizar você. Né? Você está hoje se lembrando daquela pessoa porque aquele vínculo
não termina, não é? Mas não impede você de viver sua vida. Uhum. Nós temos uma pergunta da Patrícia Paiva, nossa querida do Memorial. Ela pergunta: como lidar com esse duplo luto, da morte e da não despedida? Há alguma orientação específica para esse contexto? Fala você. Oi? Fala você. Você quer que eu fale? Olha a responsabilidade, né? Então, eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso durante a nossa fala, né? O problema é a orientação tem que ser dada, o problema é o específico que me incomoda um pouquinho, né? Ele tem que ser pensado dentro de determinados contextos, tá certo? Por exemplo, determinadas mortes, elas são vividas com sentimentos de intensa culpa, né? A depender de como era o vínculo do vivo com o morto, né? A gente gosta de pensar naquelas ideias, né, onde a gente lamenta profundamente a morte de um pai, né? Como é que fica para um filho que vive a ambiguidade de sentir a perda e, ao mesmo tempo, intenso alívio, né? E aí, de repente, você dá uma prescrição, né? Olha, você faça aí um book em PDF com as fotos que você tinha na infância com seu pai e tal, e distribui para os amigos. Isso pode ser extremamente funcional, né? Adequado para determinadas expressões. Nesse caso específico, pode ser implementador do sofrimento da pessoa, tá certo? Exato. Não é, Maria Helena? Exatamente. E ser prescrito ou um modelo, né, meio paradigmático, faz isso que dá certo, é muito arriscado, né? Eu acho que uma aposta com relativa segurança, né, saindo um pouco do espaço psi, entrando um pouco na informalidade, é você exercitar aquilo que em psicologia a gente chama do poder da escuta, né? A gente tem esse caráter prescritivo, a ideia da receita, a ideia da solução mágica, né? É da nossa cultura, né? Então, opa, eu vou ter que dizer para a pessoa fazer isso. Não, antes de dizer, saiba um pouco mais sobre ela. Uhum. Né? Pense um pouco, reflita, porque aquilo que dá certo para uma pessoa necessariamente pode ser um desarranjo, né? Um terremoto na vida de outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as indicações. Né? Grosso modo, pensar em celebrar a memória parece ser uma coisa boa, né? Mas pode não ser para casos A, B e C. Ou pelo menos naquele momento. Né? Assino embaixo. Tivemos algumas perguntas, elas já meio que foram contempladas nas falas, então eu vou passar para algumas que ainda não foram citadas. A Gabriela Alves pergunta: no momento de pandemia, o volume de perdas aumentou consideravelmente. O fator tempo de reestruturar pensamentos e emoções entre as percas diminuiu. Isso poderia, de alguma forma, afetar o sentir luto? Agora, a gente mal tem tempo para respirar, né? A gente... Vem afetando, sim, porque não dá tempo para respirar, né? E mesmo você não conhecendo seguidamente as pessoas que vêm morrendo, né? A ideia de que este número cresce, que impacta grandes pessoas, um grande número de pessoas, e para lidar com isto de pensar, não, eu não conheço as 4.200 da terça-feira, mas eu digo o seguinte, nos afeta a todos, porque são brasileiros, como eu, como vocês, como todos, são brasileiros. Então, eu acho que isso a gente precisa entender. Essas mortes são mortes de brasileiros, né? Aí, se é adulto, idoso, criança, de que região do país, são brasileiros. E isto precisa ficar muito claro quando a gente entende. É um fator que vai pesar no processo de luto para a gente entender que ele nos afeta. Uhum. Né? Então, este número não fica uma abstração, fica alguma coisa que me toca, que me diz respeito. Né?
E sim, é difícil porque é um absurdo. É muito. Maria Helena, a circunstância de algumas mortes também, né? Porque, por exemplo, se discute em algumas situações a ideia de qualidade de morte, o que pode parecer uma coisa estranha para boa parte das pessoas, porque imediatamente as pessoas associam a ideia da morte com uma coisa ruim, né? Mas quando a gente está falando em qualidade de morte, principalmente em cuidados paliativos, né? A ideia de que aquela pessoa não vai sentir dor, que ela vai ter os sintomas desagradáveis sob controle, né? Outro medo atávico que a gente tem relacionado à morte, a ideia de morrer só, né? A pandemia meio que bagunça esses conceitos, principalmente quando a gente pensa num fenômeno que é aterrador, né? Que é a morte desassistida, como a gente já viu em algumas circunstâncias, a falta de oxigênio, o profissional de saúde tendo plena consciência, se ele tivesse lá com um kit de intubação naquele momento, ele poderia salvar a vida daquele paciente. Ou ele tem o kit, mas não tem a medicação anestésica para poder usar o kit. Então, existem alguns fantasmas, né, que intensificam demais essa perspectiva de a gente encontrar instrumentais cognitivos, mentais, para significar essas mortes. No passado, a gente debitava tudo às costas de concepções fatalistas, né? Isso aconteceu porque Deus quis, não importa questionar. Agora, nesse momento, fica meio complicado achar que Deus quis que não tivesse kit de intubação naquela unidade, naquele momento, que não tivesse anestésico naquele momento. Aí, essa sensação de impotência aumenta muito. Eu uso, às vezes, uma metáfora com os meus alunos, né, que no hospital é como se a gente tivesse como os cristãos enfrentando leões no Coliseu. Só que, para nossa sorte, no hospital, os leões fazem fila, né? E a gente, em grupo, né, pode dar conta deles. A pandemia, ela não coloca os leões em fila, né? Eles são jogados todos de uma vez, e a gente fica com essa sensação que não vai dar conta de enfrentá-los, né? É isso mesmo. Exatamente. Essa, a sua metáfora me faz entender e totalmente de acordo. Legal. E aí a Rita, ela fala, né, da questão, ela complementando na hora que a Maria Helena falou da questão dos órfãos, né, ela confirma, né, realmente existem órfãos da Covid-19, crianças e adolescentes. Além do viés psicológico, existem as questões legais de desamparo. Quais seriam as estratégias nesse contexto? Eu acho que a complexidade da situação não admite que um profissional de uma única área abrace a causa. Eu falo como psicóloga, sei que eu tenho limites, eu vou precisar de alguém do serviço social que vá ajudar nesse aspecto. Como é que nós vamos fazer? Porque esta criança, este menor de idade, como eu dei o exemplo do adolescente de 14 anos, se não se fizer alguma coisa, é natural que ele vá para um abrigo e que, sei lá, seja colocado para adoção. De que maneira a gente vai lidar com este fenômeno complexo, sim, evitando danos maiores, não é? O desamparo não é somente psíquico, o desamparo é social também, né? Então, se tem trabalhar juntamente com o serviço social do hospital, enfim, para que a questão seja abordada e tratada na complexidade que ela traz, né? Trabalhar, de repente, tem a família. Em relação ao luto de criança e adolescente, a primeira pergunta que a gente quer responder é: quem é que vai ficar com essa criança? E este quem, para dizer a condição de ficar com alguém que não estava no seu plano, né? Possivelmente a pessoa que vai ficar com a criança ou adolescente enlutado vai ser uma pessoa que também está enlutada. Então, que suporte ela vai precisar? Que arranjo familiar de habitação? De repente não pode morar naquela casa que morava porque não cabe mais gente morando naquela casa, né? A despesa aumenta. Então, a gente não pode ver somente na perspectiva de uma área do problema.
Ele conversa com outras áreas e a gente precisa promover essa conversa com as outras áreas, sim. A Raquel Penaforte pergunta: quando na clínica um luto se complica, vale trazer a família ou amigos íntimos no processo? Trazer essas pessoas para o processo terapêutico? Há situações que sim. Há situações que sim. De novo, aí estou reforçando a ideia do Erasmo, que não seja prescritivo, mas que a gente perceba quando será benéfico, né? Eu vejo um ponto a favor para que não fique o ônus da solução, da resolução, o que for, numa única pessoa. Sim. Porque luto tem um impacto familiar. São vínculos que foram construídos naquele meio familiar e vão repercutir ali também, né? Então, eu sou favorável, mas que seja uma coisa dialogada, que se faça o movimento nessa direção. Existem determinadas situações onde você tem uma problemática típica em famílias. Eu me vejo aqui, por exemplo, situações onde a morte ocorreu por suicídio, né? E onde a busca desesperada por um sentido ao ato, né, faz com que as pessoas muitas vezes busquem fantasmaticamente a atribuição de responsabilidades mútuas, né? Então, são circunstâncias que, se você não trouxer, por exemplo, hipoteticamente, um pai, uma mãe, um irmão mais velho, para dentro do consultório, elas se tornam difíceis de serem superadas. Né? Mas, de novo, não pode ter o caráter prescritivo, não é em toda solução que isso vai ser necessário. Só pegando o gancho do assunto família, né? A Márcia Gomes pergunta: como poderíamos estar trabalhando com a família os rituais dentro de um contexto como esse pandêmico? No caso de uma pessoa que veio a óbito por Covid, já que não existem mais os rituais como antes. Eu acho que em algum momento esse assunto foi citado, né? Foi. Né? A Maria Helena usou uma sinalização que eu achei muito interessante, né? A ideia de uma certa insatisfação que o ritual promove no momento em que ele é percebido como algo que não deveria estar sendo feito, mas também a perspectiva de que, na ausência desse que deveria estar sendo feito, é uma solução que dá conta de determinadas necessidades que precisam, naquele momento, de alguma forma, serem satisfeitas. Né? É isso mesmo. Então, vou passar para uma pergunta da Cecília Ruiz. Queridíssima Cecília Ruiz. Eu conheço essa pessoa. Eu acho que você já ouviu falar. A Cecília pergunta: qual a opinião de vocês sobre o uso desenfreado de medicamentos nos dias de hoje, como, por exemplo, medicamentos para ansiedade? Dava para fazer uma conversa só sobre isso, né, Maria Helena? A medicalização do luto, né? Não, e a palavra desenfreado explica muita coisa, né? A gente não suporta a tristeza. Então, toma alguma coisa, né? Está nervoso, toma alguma coisa. Gente, a gente fica tenso, a gente fica nervoso, né? E essa busca meio que do nirvana cotidiano, né? A gente tem zero tolerância a experiências humanas. Isso. Né? Sabe? Pera, não precisa tomar remédio para tudo, não. Né? E aí o medicalizar significa, não é você que resolve, é o remedinho. Pois é. Eu diria o seguinte: graças a Deus, porque a gente sente dor quando alguém importante na nossa vida morre, graças a Deus que a gente sofre, né? Porque isso expressa uma certa, entre aspas, expressão do nosso amor. Né? E se a gente não for indiferente a isso, tem alguma coisa meio que errada funcionando na gente. E esse é o perigo, né? A gente perdeu um pouco essa dimensão de pensar, associar algo bom com sofrimento. O sofrimento, por definição, vira doença
E aí, se a garota leva fora do namorado, ela toma preventivamente uma fluoxetina para não se deprimir de um sentimento que ela nem tem ainda, né? Eu sei de casos assim, né? Eu estou ansioso por uma prova. Não tem problema, você toma um ansiolítico que a sua prova vai ser bem feita, né? Isso vai criando uma cultura onde a gente vai transformando os remédios em muletas e onde a gente não se empodera primeiro para avaliar certas sensações psicológicas como normais em relação à vida, elas são reações da sua experiência vital. E, em segundo aspecto, né, sofrer em relação ao luto é natural, ok? O problema passa a existir em relação à perpetuação desse sofrimento, né? E aí a grande briga na área, né, Maria Helena, é definir o tempo, né? Qual é o diapasão desse tempo, né? E não só as expressões comportamentais. Transformar, por exemplo, o quarto do filho num templo pode ser uma necessidade vital para uma mãe naquele momento, para poder construir os processos, os trabalhos do luto, né? Em compensação, para uma outra, não. Pode ser a sinalização de alguma coisa muito complicada. Isso, exatamente. E aí, falo do Parks novamente, o livro dele, o novo, né? Novo que não é tão novo, se chama Amor e Perda. E ele fala aquilo, né? O luto é o preço do compromisso. Sim, sim. Você não pode amar sem correr o risco da perda do luto. E ele complementa dizendo: algumas pessoas escolhem não amar porque temem a perda. Mas é uma pena, né? É uma pena. Perde a mais maravilhosa e intensa experiência que a gente pode ter na vida, né? Não é? Eu lembrei daquele texto do se a gente Moreto. ama, a gente vira um passarinho fora da gaiola, que a gente não sabe direito o que fazer. Essa questão da medicalização me lembrou aquele texto antigo de Moreto, né, em defesa do meu direito de ser triste. Sim. Que a gente não se permite mais, como Erasmo falou, sofrer, sentir, enfim. A ditadura da felicidade. Pois é, pois é. A Anne Caroline, ela trouxe uma pequena polêmica. Ela fala, né? Como fica a questão das fases do luto? Que durante a academia aprendemos que são 5. Mas recentemente vejo profissionais questionando a respeito da palavra frases, como se isso fosse um mito. Uma das polêmicas da tanatologia, né? Com certeza. Eu sou uma que questiona. Abolir trabalhar com fases. Eu aprendi assim também. Eu aprendi e sabia decor direitinho. Hoje já não lembro mais a sequência das fases. Mas eu acho que a questão fica um pouco nisso da prescrição mesmo. Daqui você vai para lá, depois você vai para lá. Mesmo que se... mas não é assim linear, pode ir e voltar. Então, por que faz? Por que faz as fases e depois vai falar que não é bem assim? E eu discuto isso no livro e eu falo, eu trago a posição do Chris Hall, que ele fala: para o enlutado pode ser interessante essa noção de fases, porque ela mostra uma luz no fim do túnel. Tá, mas se eu entendo que é um processo dinâmico e que fica acontecendo, e que fica acontecendo com você na sua vida, né? A luz no fim do túnel que eu posso oferecer é que ele vai poder se lembrar daquela pessoa sem dor, que ele vai ter saudade, que vai ter lá um dia ou uma circunstância que vai chegar mais difícil e que é suportável, porque ele já viveu outras antes, né? E nisso do individual, particular do processo, eu não preciso regulamentar pelas fases. Eu trabalho com o processo dual, que para mim faz mais sentido. O problema das fases é essa ideia da regulamentação, né? Quer dizer, a pessoa fica, mas ele não evoluiu ainda da barganha para a depressão, né? Tem alguma coisa errada acontecendo. Eu me lembrei de uma figurinha que satiriza essa ideia dos estágios, né?
que a pessoa pega o que se espera em relação à ideia dos estágios, que é um pico invertido, né? A pessoa vai da negação, raiva, barganha, depressão, até chegar no outro lado, que é a aceitação. Quando, na verdade, se você colocar o que cada pessoa vive nesse processo, é um emaranhado, né? É uma teia. Eu acordo feliz hoje de manhã, então começo as minhas atividades, aí eu vejo uma lembrancinha, né, que aquela pessoa me deu numa festinha de aniversário e tal, e desabo, né? Então, a vida real é sempre mais complexa que a teoria que a gente tenta utilizar para dar um certo ordenamento empírico, né? Exato. E nesse sentido que eu acho que o processo dual me atende mais, porque fala que você faz ações voltadas para a perda e faz também para a restauração. Então, você acorda disposto, você fala, bom, hoje é dia de dar aula, eu já preparei a minha aula, está tudo ok, lá vou eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que faz parte da minha identidade, e muito bem. Aí você está indo para a universidade dar a sua aula e toca uma música no rádio do seu carro. Pronto. Aí você fala, caramba, estava indo tudo bem, vou ficar como é que eu vou chegar lá na aula desse jeito? Mas você respira fundo e você chega na aula e dá a sua aula. Sim. Porque você pode estar assim, até que você consiga conjugar, vou falar de novo, os dois aspectos na sua memória de luto. E, ainda falando das fases, Bowlby também descreveu, só que tem uma diferença em relação a Kubler-Ross. Bowlby fala que, no final, é uma reorganização. Isso. Né? Quer dizer, você admite que não é mais do jeito que era. E, na reorganização, você vai fazer para que seja favorável a você continuar a sua vida. Né? A Aline, ela pede indicações de especializações e formações na área de tanatologia e luto. Bom, já vou fazer outro momento de propaganda. À vontade. Porque esse da PUC de São Paulo, que vai sair no próximo semestre, ele vai ser online, quer dizer, de qualquer lugar do Brasil a pessoa vai fazer. Inclusive, o estágio poderá ser feito na cidade de origem, desde que submetido aos professores e tal, e que a gente fale, legal, nesse seu estágio você vai poder aprender isso, aquilo, então vamos lá, é aceito. E tem especialização em terapia do luto, é isso? Então, assim, ações terapêuticas para situações de luto. E eu fiz questão de não colocar psico, porque uma ação terapêutica pode ser feita pela assistente social que vai atrás de ver onde é que nós vamos botar esse menino aqui, que a família morreu, por um advogado que vai sentar com a família para discutir diretivas antecipadas de vontade, não é? Então, tem vários atores que fazem ações terapêuticas. Né? Ainda ontem, depois que eu terminei a aula, que aí eu fui abrir os e-mails, né? Tinha um da consultoria técnica da PUC que vai no detalhe para ver, né? Mas como é que isso pode ser feito? Tem lá uma hora que eu falo que vão ser feitas rodas de conversa e o assessor fala assim, como vai fazer roda de conversa pela internet? Aí eu vou falar, a gente faz, são rodas de quadradinhos, mas a gente faz. Ontem eu fiz uma roda de conversa à tarde numa instituição que está muito abalada, todo mundo lá no seu quadradinho. E é uma conversa, né? Então, essa adaptação aos tempos atuais vai possibilitar que as pessoas façam, enfim, o curso do seu lugar e trabalhando com a sua realidade, né? Então, esse eu posso dizer que é. E o que eu já faço há muito tempo na PUC, mas aí como estrito senso, né? Mestrado e doutorado também. Legal.
Então, eu vou fazer um merchan bem breve também, tá certo? Faz. Estamos terminando agora, na semana que vem, a formação em tanatologia da nossa turma, online, também à distância e tal. São 10 módulos, e nós vamos estar reeditando esses módulos, muito provavelmente a partir aí da última semana de maio, início de junho, com algumas pequenas reformulações, ok? Então, são 10 módulos, encontros mensais, tá certo? Sextas e sábados, sexta-noite e sábado o dia todo, mas com horários bem enxugados para as pessoas não se sentirem muito cansadas, com material de leitura de apoio, tá bom? Então, oferecido aí pelo Memorial e também pelo Instituto Carpe Diem de Psicologia e Tanatologia, que eu sou professor. É isso. Bacana. Eu acho muito importante, sabe, que tenha isto com pessoas que se preocupam com a qualidade, com a atualização, não é? Porque lá há tempos atrás, quando era muito pontual, muito esporádico que a gente visse as iniciativas, mostrou que a nossa realidade brasileira precisa muito e de diversos lugares e que tenha este olhar que seja culturalmente sensível, né? Sim. Que bom. Todos nós, em última instância, somos educadores, né, para a morte, né? Sentido amplo. Né? Isso. Gente, nós recebemos muitas perguntas boas. Eu peço mil desculpas a todo mundo que enviou pergunta. Pelo tempo, a gente está extrapolando, a gente não vai conseguir responder todas, mas estão lá no chat. Eu queria parabenizar vocês dois e agradecer em nome da Memorial e em nome do Clube Tanato, né, em nome também dos outros embaixadores, a presença de vocês, na Maria Helena, por estar aqui conversando com a gente. Lembrar a todos de seguir o nosso perfil no Instagram, né, @Clube Tanato. E agradecer, eu tô saindo dessa manhã incrivelmente, eu acho que eu tô em êxtase, eu não consigo nem explicar o que é que eu tô sentindo aqui, pelo nível, eu me senti muito agraciada em muitos momentos por ter essa oportunidade de estar aqui hoje escutando vocês. E eu acredito que eu falo em nome de todas as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão assistir posteriormente a nossa gravação. Legal. E aí eu queria perguntar as considerações finais de vocês. Vamos às considerações finais. Manu, eu fico muito feliz, né, pela tua expressão, que não é meramente elogio, eu sei que é um gesto de carinho vindo de você, tá bom? Eu acho que mais encontros como esses, eles precisam ser realizados. Eu acho que é um pouco da nossa parte de tributo, em última instância, à sociedade que nos construiu, né? Que nos formou. E mais do que nunca, a gente vive um momento hoje em que as pessoas precisam conversar, falar, aprofundar conhecimento, né? E eu estou muito feliz pela presença hoje da Maria Helena Franco. Eu tenho um profundo respeito pelo teu trabalho, Maria Helena. Né? Você já foi muito líder e agora mais ainda com um novo livro, né? E posso falar sem nenhuma... Eu não estou jogando confete, estou falando realmente a verdade. Quem me conhece sabe que eu não faço isso, que eu não jogo confete, né? Muito do que eu sou hoje como profissional psicólogo e muito do meu interesse pela perspectiva da tanatologia veio, né, de autoras como você, ok? Portanto, eu sou mais do que grato hoje, né, de estar conversando com a autora de textos e livros, né, que constituíram parte do que eu sou. Muito obrigado, Maria Helena, pela presença e muito obrigado por você existir. Eu que agradeço muito pelo convite e devo dizer, sem confete, sem rasgação de seda, que eu, acompanhando, vendo o que você faz, ai, que bom que o Erasmo está lá fazendo suas coisas, que bom que ele está na área, né? Porque é um alento ver pessoas cuidadosas, estudiosas, que abordam este tema com cuidado, com ética, sensibilidade.
Fiquei muito feliz pelo convite. Acho que foi o nosso encontro aí. Poderia ter sido presencial? Olha, poderia, não sei, mas foi. Aconteceu. Aconteceu Encontro isso. E muito bom. Legal. Beijo no seu coração, Mariana. Para você também, Erasmo. Até a próxima. Até a próxima. Beijos. Tudo de bom. Um abraço para todos e todas que nos viram. Tudo de bom. Todos. Tchau, tchau. Tchau.